Olá, meus amigos, mais uma vez para as nossas reflexões semanais. Com muita gratidão que pedimos ao nosso Senhor Jesus para que Ele seja conosco, nos amparando, nos orientando, que os ensinamentos de hoje sejam o lenitivo para as nossas almas e o alerta para que todos nós possamos, de alguma forma, reaver as condições de vida de cada um de nós e aquilo que estamos fazendo, né? Que estamos reverberando para o universo. Hoje vai se tratar da intolerância. O título é O Ferreiro Intransigente, que é um texto de Irmão X, que diz mais ou menos assim: comentávamos o problema da compaixão quando se abeirou de nós, antigo orientador e narrador bem-humorado. Conheci um caso interessante na Idade Média. Em pequenina aldeia do Velho Mundo, jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça. Integrando uma facção política, considerava todas as pessoas que não lhe aceitassem os pontos de vista por inimigos a combater. Violento e intolerante, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele um grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro. Disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. Assim, é que certa feita procurou o juiz que regia a comuna com benevolência e equidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. As prisões desmoronavam-se. Qualquer malfeitor conseguia fugir. Grades frágeis, impossível trabalho de detenção. Era necessário sustar o insulto à polícia. Oferecia-se desse modo para sanar o problema. Daria novo aspecto ao cubículo. Prisão que fosse prisão. O magistrado, velho, experiente e bondoso, observou: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que se não converta em crueldade, porque lá vem um dia em que precisamos ser justiçados por nossa vez. O moço insistiu. A cadeia menosprezada não merecia respeito. Tanto reclamou que atingiu o objetivo a que se propunha. Recebendo a concessão para reforçar o cárcere, esmerou-se quanto pôde. Deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível a escapatória. E no centro do acanhado recinto, levantou pesada coluna de ferro com algemas laboriosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice foi procurado por autoridades de outros recantos e a prosperidade abriu-lhe as portas. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisão para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para a grande metrópole e certa noite, supondo defender-se, cometeu leve falta que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar. O antigo ferreiro foi preso de imediato, internado, mentalizou a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga. Mas assombrado, reconheceu pela marca dos ferros que fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história rápida, fixou-nos de maneira precisa e rematou: somente a compaixão pode salvar-nos, só erguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente.
Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Logo após, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, sorriu com serenidade e seguiu adiante. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem que solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Frase de André Luiz. Pois bem, então nós vimos aqui a história desse senhor, né? Que quem não andava na cartilha dele, ele dava um jeitinho, né, de dar o grau dele de prejudicar, né? Então é bem fácil a gente agir assim, né, com rigidez em relação à vida dos outros. É muito fácil a gente olhar para fora do que encarar a nós mesmos, né? E de nos encontrarmos com nós mesmos. Por isso existe a intolerância. O intolerante é aquele que não aceita a vida do outro como eles vivem, né? Ele aceita até o ponto que não esteja em desacordo com o que ele pensa. E é muito triste a pessoa intolerante, né? Porque ela tanto sofre como ela faz sofrer, né? Então, para a ajuda das nossas reflexões, eu trouxe aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. O não julgueis para não serdes julgados. E atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Isso aqui a gente já conhece, né? Mas não nos custa lembrar que bem-aventurados são os que são misericordiosos e que nós não devemos julgar o nosso próximo, a não ser que eu tenha autoridade moral para isso. Mas cada um de nós, até que ponto temos autoridade moral, né? Então vamos refletir aqui no que foi dito. No item 11 diz assim: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida do que vos tenhais servido para com os outros. A história que nós acabamos de ler explica bem direitinho isso aqui, né? Que o Senhor foi lá, tanto ele fez para fazer uma cadeia onde ninguém pudesse escapar, que um dia, né, ele próprio caiu na sua própria armadilha, tentando com os outros amigos lá, tentou fugir. Para sua surpresa, ele percebeu que estava numa cadeia criada por ele próprio e que não tinha como ele escapar, né? E assim a nossa vida. Nós, em qualquer momento, tudo que nós doamos, isso vai reverberar e vai retornar. Me lembrei do Paulo, de Paulo Estevão, né? Paulo de Tarso. Ele criou leis para perseguir os cristãos, tanto fez que foi perseguido por suas próprias leis. E sofreu com isso, né? Mas graças a Deus, ele reconheceu todos os seus erros, se converteu ao cristianismo e, na sua mesma encarnação, ele deu o seu testemunho de trabalho e de amor, né, ao Cristo. Então, continuando aqui, de Mateus, né? Acabei de ler de Mateus 7, 1 e 2. No 13, diz assim: Jesus disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Agora me diga, quem nunca errou nessa vida? Ou quem nunca erra, né? Não cabe a nós não sermos indulgentes.
Se todos os dias, quando nós oramos, pedimos a Deus que Ele nos perdoe, que Ele nos tolere, que Ele nos ajude, né? Como que nós vamos ser indulgentes para com o outro, para com o nosso próximo? Nunca devemos julgar com severidade o nosso próximo, porque para isso nós precisamos de autoridade moral. E como todos que estão na terra são seres devedores, nós ainda não temos essa autoridade moral. Primeiro, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Se nós não estamos cometendo os mesmos erros que esse outro que está à nossa frente está cometendo, que nós queremos apontar o dedo, se os nossos erros que cometemos não são piores do que o dele. Quando nós acusamos ou expomos outra pessoa pelos seus erros, nós estamos deixando de agir com caridade. E quando nós fazemos isso com consciência, pior ainda, de que estamos errando, estamos fazendo por maldade. Porque se nós sabemos que nós estamos expondo aquela pessoa, nós estamos agindo com maldade. E deixamos de agir com caridade, né? Isso claramente demonstra em que nível espiritual nós ainda nos encontramos. Então, que nós possamos medir as ações do próximo com a mesma medida que nós queremos ser medidos. Que é isso que diz lá em cima, né? Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Fazer aos outros o que queremos que nos façam. Por isso, nós nunca devemos julgar o outro. Nós não sabemos o que está por trás daquela atitude. Pode existir muitas causas. Atrás de toda ação tem uma vida, tem uma história e que nós não conhecemos, né? Então nós não podemos julgar. Nós devemos sim orientar para a correção de um erro, que é o melhor que nós temos a fazer. E se nós não podemos ajudar, que nós silenciemos, né? Assim nós seremos mais amorosos, seremos mais tolerantes, agiremos com caridade, pois nós sabemos das falhas que temos e do quanto nós ainda precisamos da indulgência de Jesus. Então não julgueis, se não quiser ser julgado. Que aprendamos que só podemos julgar com autoridade moral, que é assim que nos ensinou Jesus. Jesus tinha autoridade moral. Se ainda não temos, que nós auxiliemos levando o conforto, o conselho aos que estão em erro e não se aproveitar se estamos em condições superiores para denegrir ou humilhar, violando as leis de amor, da tolerância para com os mais necessitados, né? Nós nunca podemos nos sentir acima do outro, porque o outro está em erro, né? Porque acabamos expondo, olha o fulano como está, o que está fazendo. Mas por trás de toda ação, a gente sabe que existe uma causa de tudo aquilo. Então, quando nós não podemos ajudar, aconselhar, dar direção, que a gente silencie, que a gente olhe pelo próximo. Porque é assim que a gente vai querer quando nós estivermos em erro, é assim que nós vamos querer que os outros ajam conosco, sendo indulgentes com a gente, aprendendo a perdoar também. Assim exercitaremos a bondade em nós. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, que é a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Então, não somos ninguém para estar apontando defeitos, querendo endireitar a vida dos outros, se nós temos a nossa para cuidarmos primeiro, né? Então, que aprendamos a ser tolerantes com o nosso próximo. No Livro dos Espíritos tem na lei de caridade, na lei de justiça, de amor e caridade, a questão
886, que diz assim, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Olha que coisa mais linda, né? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós todos os dias, quando oramos, nós pedimos isso a Jesus. Mas ao fecharmos os nossos lábios, ao primeiro deslize, se a gente não se cuida, a gente age completamente contrário a todas essas questões que nós estamos lendo aqui. Porque somos imperfeitos também. Então, e temos que aprender a nos reconhecer como tal. Não somos os últimos dos mortais, não. Já temos entendimento da palavra do Senhor, dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente. O que precisa é a organização de vida interior. É a busca pelos valores. É a busca da luta para vencermos os nossos vícios, as nossas imperfeições. Então, a partir do momento que a gente vê no outro um ser igual a nós, né, que o erro que o outro está cometendo poderia ser eu que estivesse cometendo. Então, que façamos essa introspecção para nunca mais nós podermos estar apontando o erro para o outro, o dedo para o outro, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Né? É o encerramento aqui da questão. Na 894, ele diz assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as de que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Olha, isso aqui é linda a resposta. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhe tornou um hábito. Devidas lhe são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que o tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos o habitam. Lá uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreenderem e praticarem a caridade na sua verdadeira acepção. Então, observa aqui. Eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se tornou um hábito no sentimento desses espíritos, né? Devidas lhe são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, são seres que venceram, lutaram e venceram os seus vícios, venceram as suas dificuldades, venceram a sua pobreza espiritual.
e hoje são considerados guerreiros, né? Porque para eles amar é uma coisa simples, servir é uma coisa simples, não julgar é algo simples. O que para nós na Terra, quando a gente vê alguém fazendo bem, pessoas já desconfiam. O que será que fulano está querendo? É julgado. Por quê? Porque existe a desconfiança, ninguém confia em ninguém. Hoje todo mundo tem medo de todo mundo, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Olha a situação em que nós vivemos, né? Somente aqueles que têm fé, que têm amor e apego a Jesus, é que vence essas situações, né? De estar desconfiando de tudo e de todos. Porque senão a gente não vive, né? Então, essa foi a resposta deles. Nos mundos ditosos é assim. Então, a Terra chegará a isso, quando todos nós começarmos a vencer. E é uma coisa individual, não existe evolução coletiva, né? Ela é individual. Cada um de nós tem que lutar para vencer, né, as nossas misérias. E é buscando, né? Não está se incomodando com aquilo que os outros dizem a seu respeito, se não for algo de bom. Porque tem pessoas que são muito amarguradas, elas vão procurar ferir você. Então, se for bom, que deixe entrar no coração. Todo comentário que não seja bom, que entre no ouvido e saia no outro. Bata a poeira de suas sandálias e siga adiante. Não pare para perder tempo com sentimentos que venham te impedir de enxergar o melhor de tudo na sua caminhada. E quando a gente tem fé, Jesus, ele abre o caminho e nos guia, né? Ele nos carrega para frente. Mesmo que os outros não acreditem em você ou desconfiem de você. Seja você o exemplo, né? Buscando vencer as suas misérias, buscando ser uma pessoa boa, digna, honrada, né? Buscando sempre fazer as coisas boas sem estar julgando ninguém ou apontando o dedo para os defeitos de ninguém. E já quase no finalzinho, no capítulo 9, os bem-aventurados são os brandos e pacíficos, que diz assim: bem-aventurados os que são brandos, que são aqueles que são amáveis, pessoas afáveis, né? Porque eles possuirão a terra, de Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são os que levam a paz, né? Quem não gosta de se aproximar de pessoas brandas e pacíficas, né? Esses têm uma visão de mundo mais tranquila, têm condições de nos orientar. Então, que não sejamos parte do problema, mas que sejamos aqueles onde a espiritualidade pode contar conosco para ajudar, para servir, para orientar, para amar o nosso próximo, né, e dar direção aos que estão perdidos. No item 6, Lázaro fala, né, da afabilidade, da doçura. Eu só peguei assim, um trechinho aqui para ilustrar que quem tem amor ao próximo, ele pratica a benevolência, né, produzindo a afabilidade e a doçura. Então, amando e levando paz, sendo gentil, desinteressadamente. Ele ama desinteressadamente. Ele não vive se escondendo atrás das máscaras, né? Dentro de casa sendo aquele déspota e fora sendo aquele que traz o sorriso para todos, mas no coração traz ódio, traz coisas ruins, né? Então, vive se escondendo atrás de máscaras, sendo em casa uma pessoa e na rua outra, mostra na face o sorriso, mas no coração carrega o ódio e a maldade. Todos nós, em algum momento, a gente já se utilizou de máscaras, né? Sorrindo sem estar com vontade de sorrir. Dizendo palavras bonitas para uma pessoa que às vezes não era o sentimento que você estava sentindo naquele momento, né? São as nossas deformidades morais.
que a gente não deseja o mal, né? Que a gente vença. Pessoas que são boas essas pessoas são pessoas boas desde que tudo esteja de acordo com o pensamento dela. Que a menor contrariedade, o que vai acontecer? O homem ou a mulher das cavernas surge. Porque enquanto tudo está de acordo com o modelo que ela quer, vai estar tudo bem. A pessoa começou a desviar daquele pensamento, Ave Maria, né? Então, um ser intolerante, preconceituoso, orgulhoso, egoísta, começa a surgir. São as nossas deformidades morais que nós precisamos combater, né? Todos nós temos defeitos e o importante é que se mostrar como nós realmente somos. Ninguém precisa estar querendo ser o que não é, porque um dia se revela, né? A mentira, ela não nos leva a lugar nenhum. E o mais importante é tomar consciência dos nossos defeitos para que nós possamos corrigir. Os que vivem de aparência, eles conseguem enganar por um tempo, mas a Deus, ele engana os homens, né? A Deus nunca, porque Deus sabe o que vai na alma de cada um de nós. Aquele que de verdade traz no coração a afabilidade e a doçura, ele sempre será o mesmo, estando em casa, estando na sua intimidade ou estando fora na sociedade. Então é isso que a humanidade precisa, dessa renovação de cada um de nós. Porque nós estamos vivendo em tempos de muita dor, muita tristeza, né? Estamos sendo acometidos por um vírus que está derrubando a humanidade inteira. Isso é um chacoalho para cada um de nós, onde todos nós estamos precisando voltar para dentro de casa. E voltar para dentro de casa é se encontrar conosco mesmo. É a hora da meditação, é a hora da sintonia com Jesus. E pedir a Ele para Ele mostrar para a gente o que Ele quer de nós. Às vezes até sabemos que Ele quer a nossa renovação. Ele quer a nossa melhoria interior. Ele quer a mudança do homem velho para o renascimento do homem novo. Do homem que ama. Eu digo homem humanidade, né? Que ama, que serve, que é tolerante. Que não vive de mesquinharias. Mas tão somente do amor que ele pode dar. E se não pode, orar. Se não pode, servir. De alguma forma, todos nós podemos estar servindo a humanidade. Então, que Jesus nos ajude, né? Para encerrar, eu peguei da minha amiga Maria Dolores uma poesia que diz Cantiga da Tolerância. Ela diz assim: quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. A nota, às vezes em casa, por simples questão à toa, vem a injúria que atordoa partindo para a agressão. Duas mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas na mente de explosão para explosão. O trânsito de qualquer parte parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto, e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quanto puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores, ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa, por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus. E é isso, meus amigos, né? Nossa reflexão é o convite para que todos nós possamos fazer a nossa caminhada na busca de nossas virtudes, na elevação dos nossos sentimentos para Jesus. Porque é só assim que a humanidade vai dar esse salto, né? Para vencer a intolerância, para vencer o desamor,
para vencer orgulho, egoísmo, vaidade. Então, que cada um de nós, repito, batamos a poeira de nossas sandálias, calcemos e sigamos em frente, porque tem muito trabalho para todos nós realizarmos, né? E que Jesus seja a nossa força, a nossa fortaleza, Ele é o nosso modelo e guia, que nos orienta, que nos ampara e nos socorre. Que nós também sejamos, né, o amparo e o socorro daqueles que precisarem de nós. E não sejamos mais um problema na vida do outro. Porque sendo um problema na vida do outro, e quando temos consciência disso, quando voltar, quando reverberar, vem o triplo, né, de dor para o nosso lado. Então, que sejamos, como que se diz, coloquemos nossa visão, nossos sentimentos para isso, para vencermos primeiro os nossos defeitos e ajudarmos aqueles que necessitarem de nós. Então, agradeço a todos que porventura venham ouvir este áudio e pedindo a Jesus que Ele por mais uma semana seja conosco, nos abençoando, nos orientando, derramando sobre cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Ajude-nos, Senhor, com a nossa saúde, com o amparo do nosso lar e pedir por todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram em desespero, que o Senhor esteja amparando. Nós sabemos que o Senhor está, que a espiritualidade maior tem trabalhado muito, ajudando aos que estão desencarnando e ajudando aos familiares. Que o Senhor ampare e socorra, Senhor, a todos esses que estão sofrendo. Abençoa nossa cidade, os nossos lares, nossos familiares e amigos. Te agradecemos, Senhor. E que o Senhor sempre esteja abençoando o movimento espírita, que tem colaborado muito neste momento de pandemia, com as orações, com os atendimentos, que tem socorrido a muita gente. Te agradecemos, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos ampara e que nos socorre e nos esclarece. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Então, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E a semana que vem, Deus permitindo, estaremos juntos de novo para mais uma reflexão. Deus abençoe a cada um mais uma semana. Que assim seja.